Do livro Estude e Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se há esportes que auxiliam o corpo, há esportes que ajudam a alma. A marcha do dever retamente cumprido, a regata de suor no trabalho, o exercício do devotamento no estudo, a maratona das boas obras, o torneio da gentileza, o mergulho do silêncio diante da injúria, o nado da paciência nas horas difíceis, a ginástica da tolerância perante as ofensas, o voo do pensamento às esferas superiores, a demonstração de resistência moral nas provas de cada dia. Todos esses esportes do espírito podem ser praticados em todas as idades e condições. E creia que qualquer campeonato, num deles, será prêmio de luz em seu coração a brilhar para sempre. Emmanuel. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação, item 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 3. Pluralidade dos mundos. Pergunta de número 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Resposta. Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol e em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que a que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Meus queridos irmãos, a pergunta 58 de O Livro dos Espíritos amplia ainda mais a nossa compreensão sobre a grandiosidade da criação divina. Kardec questiona se os mundos mais distantes do Sol estariam privados de luz e calor, uma vez que, para seus habitantes, o Sol seria visto apenas como uma estrela muito distante. A resposta dos Espíritos é um convite à humildade intelectual. Ela demonstra que o homem terrestre tende a tomar a própria experiência como medida de todas as coisas. Como dependemos diretamente da luz e do calor do Sol para a manutenção da vida, imaginamos que essa deva ser uma condição indispensável em todo o universo. Entretanto, os Espíritos mostram que esse raciocínio é limitado. Eles perguntam: pensais então que não há outras fontes de luz e calor
além do Sol? Em seguida, fazem referência à eletricidade, esclarecendo que, em determinados mundos, ela desempenha um papel muito mais importante do que aquele que conhecemos na Terra. Não se trata apenas da eletricidade estudada pela ciência terrestre, mas de forças da natureza ainda desconhecidas pela humanidade que podem suprir necessidades completamente diferentes das nossas. Esse ensinamento nos recorda que Deus não está preso aos recursos que conhecemos. Sua sabedoria infinita cria em cada mundo as condições mais adequadas para a existência dos seres que nele habitam. A providência divina adapta os meios às necessidades de cada ambiente, revelando uma criatividade e uma perfeição que ultrapassam nossa capacidade atual de compreensão. Os Espíritos acrescentam outro ensinamento igualmente importante. Não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Essa observação desfaz uma das maiores ilusões do orgulho humano, a de imaginar que a vida só possa existir sob as mesmas condições biológicas encontradas na Terra. Cada mundo possui características próprias. Consequentemente, os corpos dos espíritos reencarnados nesses orbes são organizados conforme as leis físicas, químicas e ambientais daquele planeta. O organismo que é adequado à Terra talvez não pudesse sobreviver em outro ambiente, da mesma forma que um peixe não vive fora da água e um pássaro não foi criado para permanecer no fundo dos oceanos. Esse princípio está em perfeita harmonia com toda a lógica da criação. Deus não faz obras uniformes, mas infinitamente variadas. Assim como existem incontáveis espécies na Terra, cada uma adaptada ao seu habitat, também os mundos espalhados pelo universo apresentam formas de vida compatíveis com suas próprias condições. Essa resposta também nos ensina uma preciosa lição de humildade diante da ciência. À medida que o conhecimento humano avança, descobrimos continuamente novas formas de energia, novas partículas, novos fenômenos e novas possibilidades antes inimagináveis. Isso demonstra que ainda estamos apenas nos primeiros passos da compreensão das leis divinas. O Espiritismo, portanto, não entra em conflito com a verdadeira ciência. Pelo contrário, convida-nos a reconhecer que a criação de Deus é muito mais vasta do que nossos conhecimentos atuais conseguem alcançar. Cada descoberta científica séria representa mais uma porta que se abre para contemplarmos a grandeza do Criador. Ao estudarmos essa questão, somos convidados a abandonar o exclusivismo terrestre e ampliar nossa visão do universo. Deus é infinitamente sábio, infinitamente justo e infinitamente poderoso. Onde quer que exista um mundo habitado, ali também existirão os recursos necessários para sustentar a vida segundo leis apropriadas àquele ambiente. Assim, a resposta à questão 58 fortalece nossa confiança na perfeição da obra divina e nos convida a cultivar uma virtude indispensável
ao verdadeiro espírito científico e religioso, a humildade diante da infinita sabedoria de Deus. Ave Cristo. Vamos agora, meus queridos irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus em prece de agradecimento e louvor. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, nós te agradecemos pela oportunidade de refletirmos sobre a grandeza da tua criação. Ao contemplarmos, Senhor, a imensidão do universo, compreendemos um pouco mais quanto ainda temos a aprender e quanto tua sabedoria ultrapassa os limites do nosso entendimento. Ajuda-nos a cultivar a humildade diante das leis divinas, reconhecendo que a vida floresce segundo teus desígnios sempre perfeitos e harmoniosos. Que jamais nos prendamos ao orgulho de acreditar que conhecemos toda a verdade, mas que mantenhamos o coração aberto ao estudo, à observação e ao aprendizado constante. Abençoa todos os irmãos espalhados pelos inúmeros mundos da criação, visíveis e invisíveis aos nossos olhos, unidos sob o mesmo amor do Pai Celestial. Concede-nos serenidade para enfrentar nossas provas, fé para prosseguir em nossa caminhada evolutiva e esperança na certeza de que toda a criação está sob a direção do teu infinito amor. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre, fortalecendo nossos propósitos de servir ao bem, de amar ao próximo e de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Que assim seja.